acompanha e não consegue, né, tá trabalhando, enfim, alguma coisa assim. Então, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu baixei essa semana o início do trabalho de vocês, né? E primeira pergunta que eu queria fazer é qual é a dificuldade assim que vocês tiveram com relação ao trabalho? Se vocês tiveram alguma e se vocês têm alguma dúvida até agora, até o momento que vocês fizeram ele. Na verdade, assim, eu vi que o nosso grupo teve um pouco de dificuldade de entender a maneira de elaborar, digamos assim, né? Porque até a gente trocou ideia com alguém daqui de Erechim também, e o pessoal acabou pegando o PDF dos sites, enfim. E também ver todos os dados importantes, porque né, a nossa empresa é a Renner, né? Então tinha dados lá de N coisas. E aí a gente também estava tentando selecionar o que realmente estava descrito dentro do DRE, dentro do balanço, enfim. Tá. Eu vi. Ah, vocês ainda não colocaram no trabalho, né? Tá. O que eu vi, Sim, assim, nós já colocamos, prof. o balanço da IE? Ah, é Foi. que vocês postaram dois, peraí. Eu postei o em Excel Isso, é e que o trabalho histórico em Word. isso. É que cada um de vocês postou em um lugar, né? Por isso, agora que eu me dei conta. Deixa eu só baixar, abrir o outro. Então, essa parte do trabalho, ela é realmente, você fica realmente mais confuso, porque ela é a parte inicial do trabalho. Ué? Aqui. E ela dá um pouquinho mais de trabalho. O que eu reparei? Eu reparei que alguns de vocês, o Márcio, por exemplo, não tá aqui, porque ele é de Cachoeira, ele tá lá no evento. Mas eu reparei que alguns de vocês já separaram, né, o balanço e o DRE numa planilha de Excel, porque vai facilitar o trabalho que vocês vão ter a partir de agora, que é a análise destes balanços e DRE, né? E alguns não fizeram isso ainda. Vocês pegaram e colocaram os prints, né, da tela das empresas. Eu acho que alguns me enviaram por e-mail até separado, eu sei disso. Obrigada. Alguns me enviaram separado, beleza, mas é a primeira coisa assim que vocês vão fazer a partir de agora. Porque assim, em tese, o que vocês fizeram? Vocês escolheram uma empresa e vocês foram lá verificar o que? O histórico dela, para vocês conhecerem a empresa. Às vezes vocês já conhecem de alguma forma, porque trabalharam, porque enfim, mas vocês foram conhecer o histórico da empresa, certo? Foi isso que vocês fizeram até agora. Vocês organizaram, procuraram uma empresa, verificaram o histórico dela e baixaram demonstrações contábeis. Quem é que está fazendo do Banrisul até, inclusive, é o Joseph, né? Tá. O pessoal do Banrisul, vocês vão ver que eu vou colocar ali de forma bem minuciosa na resposta de vocês, dicas, tá? Vocês colocaram demonstrações do primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre do ano passado, né? Trimestre do ano passado. E aí vocês vão, na hora de fazer análise, vocês vão ter um planilhão para fazer análise. E não precisa, porque vocês precisam fazer análise de demonstrações contábeis de 2 anos da empresa, né? De 2 períodos. Então, vocês podem fazer do primeiro trimestre de 2022 e do primeiro trimestre de 2023, viu, Joseph? Vocês não precisam pegar cada um deles, porque do Banrisul é bem longo, tá? E isso tudo vai para a planilha e depois vocês vão ter uma dificuldade enorme de fazer, tá? Então, já começo assim, dando essas dicas. Vários alunos pegaram, deixa eu pegar aqui um a um, até, ou quem está aqui pode se indicar, porque daí facilita eu já. Aí o Josephão tem uma ideia, porque o Josephão já fez trabalho na área de custos, né, Josephão?
ele já está com o TCC pronto, ele já defendeu os falta fazer umas disciplinas. Então, ok, você sabe como é que você tem que fazer análise, só você toma cuidado para não deixar muito longo e não usar, porque assim, eu não quero matar vocês de fazendo o trabalho no Excel, entende, gente? Eu quero que vocês aprendam a fazer análise, só isso. Essa é a minha ideia. Então, vocês não precisam pegar lá 20 períodos de análise, tá? Para o trabalho de análise de balanço, vocês só precisam fazer alguma análise, é isso. Então, a minha dica, Josephan, para o grupo de vocês, do Banrisul, certo? É escolher o primeiro trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2023. Ali, inclusive, no de 2022, tem o 2021, 2022. E aí depois você pega 22 e 23, por exemplo, tá bem? Para fazer análise. Não precisa mais do que isso, não pega trimestre a trimestre, porque tem bastante contas e vocês vão se perder, tá? Deixa eu ver aqui a Amazon. Bom dia, prof. Bom dia, tudo bem? Eu até assim, ó, primeiramente, né, eu coloquei o resultado do ano, né, do primeiro trimestre de 21, de 22 e de 23. Só que eu vi assim que eu achei os números um pouco confusos, assim, né? Não sei se para mim entender por não ter sido eu ter feito o DRE, né? Porque provavelmente na empresa ali, né? Vem para mim da contabilidade e eu monto um Power BI para a direção apresentar para os acionistas, né? Mas eu não sei se por estar dentro da empresa, por estar lidando com conhecer as contas, para mim é mais simples, claro, né? É mas mais por isso, Joseph, que agora a próxima tarefa que vocês têm é justamente conhecer as contas, né? Quando eu falo assim, agora vocês vão fazer análise visual do balanço. A primeira parte da análise visual de balanço é vocês conhecerem as contas, porque é isso que o Josephan está falando, tá? O Josephan faz análise financeira dentro da empresa dele, é o trabalho dele, tá? Só que ele está acostumado com com balanço, com contas que tem um significado para ele que ele sabe, ele conhece, tá? Eu vou colocar aqui. Aí até comentei com a Dani se teria. Aí depois eu alterei, né? Eu coloquei o primeiro, segundo, terceiro e o quarto trimestre ali de 22, que na análise, né, nós iríamos colocar a evolução do primeiro até o quarto trimestre. Eu não sei se poderia ser assim ou tem que ser ano a ano. Não, se você quer fazer a evolução, beleza. Só que vocês vão passar para o Excel agora, você sabe disso, né? Para poder fazer análise, e aí você vai ter um monte de contas para fazer a comparação. Mas pode, tá? Eu só estou dizendo que não tem necessidade, porque você podia pegar só 2 períodos para fazer a comparação, tá? No caso, nós vamos ter 4 ali, né? Até a Dani não conseguiu mandar o Excel, que ela disse que no Meet ele não tinha como anexar 2 arquivos, aí acho que eu mandei não sei, aliás, teve vários alunos que anexaram. Isso que eu É, não entendi. Depois eu já eu mostro mandei para por vocês. e-mail Tá? daí. Eu mandei por e-mail. Depois eu mostro. Teve vários alunos que anexaram 2. Aí eu vi que vocês estavam falando ali. Eu digo, tudo bem, pode mandar por e-mail. Mas vários alunos anexaram 2. Tem que falar com eles até. Eu não sei por que alguns não conseguiram. Eu abri aqui para vocês verem o do Nubank, mas eu vou abrir o de vocês também, tá? De quem tiver dúvida e tal, e já quiser ver ou falar sobre isso, tá? Eu coloquei, daí eu botei para vocês um monte de slides e de vídeos para dar aquela relembrada em contabilidade, ou quem não teve, ter alguma ideia assim de como é que a gente vai fazer a disciplina. O que importa? Esse aqui é aquele trabalho do Luan, né? Que é o trabalho que vocês têm que, de certa forma, manter o padrão parecido, tá? O que tem lá no trabalho do Luan? Vou compartilhar agora, neste momento. Deixa eu descer. Depois que vocês fazem o histórico da empresa, tá? Vocês vão ter o que eu chamo de análise visual do balanço, tá? Porque vocês não têm, a gente não faz cálculos ou a gente não vai usar
ainda nada das finanças, viu, Josephan? De indicadores, nada disso, né? Payback, VPL, isso é lá no final. Isso é a última coisa que a gente faz na disciplina. O que essa análise visual de balanço vai nos dizer? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Tá? Embora seja uma figura aqui, vocês vão reparar, tá em PDF, que ele já retirou de um Excel. Então, o que ele fez? Ele pegou, deixa eu ver se aparece um melhorzinho para vocês. Sim. Ele pegou todo o balanço, e depois aqui embaixo, ó, balanço, e ele foi explicando as contas deste balanço. E é isso que vai fazer, Josephan, tu entender o que está falando o Banrisul. Porque daí você vai lá e vai dizer, tá, caixa e equivalentes de caixa são aplicações financeiras de alta liquidez, tá? E neste balanço que eu peguei, ele pegou ali de 2021 para 2022, porque o balanço já tem ali, vocês veem, né, que ele já tem um período, aumentou em 821 mil, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai explicar e vai colocar os valores de aumento ou de decréscimo de cada uma das contas deste balanço. E aí vocês vão ver que vocês vão entender um pouquinho melhor, porque cada empresa que vocês escolherem, elas têm contas que são um pouquinho diferentes, dependendo do âmbito de atuação delas, Joseph. Por isso que tu entende facilmente da tua empresa e tu ficou com um pouco de dificuldade de, tá, mas o que é isso? O que significa isso para um balanço de banco, né? E banco é um dos que são um pouquinho mais complexos, por isso vocês precisam de suporte do balanço social da própria empresa, encontrar ele, baixar, que é quando a empresa explica as contas dela, e também de pesquisa na internet. Vocês vão pesquisar no Google, né? Ah, mas o que significa os títulos e valores mobiliários? E aí você vai lá e vai colocar na planilha. Títulos e valores mobiliários, tá? Eles são, os títulos e valores mobiliários, que são os valores que a empresa possui, eles são negociados diariamente no mercado financeiro. E aí ali tem um valor, né, de aumento, de 1.207.319, tá bem? Ali, ó, instrumentos financeiros derivativos, é a diminuição de algum produto primário, que são ações e títulos de renda variável ofertadas publicamente. Então, qualquer diminuição ou aumento de derivativo aparece aqui. Neste caso, eles estavam com R$91 negativo naquele período. Vocês entenderam? Então, assim, para cada uma, eu já vou compartilhar o de vocês aqui. O Márcio não está aqui, e daí depois eu vou, que ele vê Aí ele escolheu a Intelbras, que é tranquilo de certa forma. E ele já tem 3 períodos ali. Depois que ele vê a aula também, eu falo com ele. Deixa eu ver quem é que tá aqui. Magazine Luiza, né? Alessandra tá aqui? Tá, não? Magazine Luiza tá aqui, né? Alessandra, Karina e Lucilene. A Lucilene tá aqui. Então, assim, vocês, deixa eu ver, vocês escolheram o Magazine Luiza, tá? É um balanço bom para vocês verem períodos, tá? Porque tem aqui, ó, e vocês colocaram 31 de dezembro dos anos de 2021 e de 2022, porque daí vocês vão comparar, ó, 21, 22, 21, 22. E o DRE, 21, 22. E tem o da controladora e da consolidada. Vocês podem fazer só da consolidado, o balanço consolidado, viu, gurias? Vocês podem retirar os dados só do consolidado para fazer da Magazine Luiza. Acho que vai ser bem bacana vocês fazerem, porque eu acho que a Magazine Luiza não está muito bem das pernas, não, e vocês vão mostrar isso na análise de vocês, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá pegar cada uma das contas, ó. Ah, peraí que eu vou compartilhar o de vocês agora, porque eu tô olhando o de vocês e tô compartilhando o anterior. Vocês vão fazer a mesma coisa, a partir de agora, do que o Luan fez aqui. Por quê? Porque agora vocês vão se apropriar das contas dessa empresa, vocês vão entender o que ela faz, quais são as contas de balanço, de DRE, o que significa cada operação, né? E vocês vão fazer esse cálculo, que é muito simples, na verdade, ali, do valor que tem acréscimo ou decréscimo naquele período.
É o que vocês vão fazer. E a partir dele, vocês vão escrever a análisezinha, tá? Vocês vão gerar esse gráfico aqui, tá? Esse quadro aqui, do aumento ou não de cada uma das contas, e vocês vão explicar cada uma das contas. Ai, professora, mas aí tem uma conta que eu não entendi nada, o que que é e tal. Me chama, né? Me chama que daí eu te ajudo a pesquisar, tá bem? Se tem uma dificuldade enorme. A maior parte das contas, elas são usuais do balanço, tipo imobilizado, intangível, né? Depreciação. A maior parte delas são contas ou nomes, né, das contas são usuais. Algumas contas, elas são específicas da atividade. Então, ali, intangível, a gente sabe o que que é. É um ativo que não é um ativo da empresa que não é palpável, digamos assim, não são os carros e tal, pode ser a marca, pode ser uma patente, né? É alguma coisa que tem valor dentro da empresa, a marca dela, o nome, enfim, mas que não tem que você não tem uma que você tem uma dificuldade, digamos assim, de tanger ele, né? De pegar, não é um carro. Isso vocês acham que vocês lembram de contabilidade. Depreciação, que são os valores que você perde, né? Do desgaste dos produtos, que também está lá, também tem que colocar lá. Sejam os equipamentos eletrônicos, sejam os carros, né, da organização. Deixa eu ver aqui mais. Provisão para perdas. É bem comum ter provisão para perdas de clientes, de liquidação duvidosa, de risco de crédito, porque todas essas empresas trabalham com crédito, então elas contam que que as pessoas vão pagar elas. Então, essa provisão para perdas, no geral, diz de um valor que ela já deixa aportado para o caso de não receber, né? De ter um calote. E como é bem comum isso, e anualmente as empresas já têm um percentual do total do rendimento delas que elas não recebem, então elas já deixam aquele valor ali. Alguém ia falar alguma coisa? Não? Não? Ninguém? Tá. Vou seguir, tá? A mesma coisa no DRE da empresa, tá? Mesma coisa. Vocês vão fazer exatamente a mesma coisa. Vocês vão dizer o que é cada uma das contas, tá? Do DRE, e vocês vão fazer o cálculo do decréscimo ou do acréscimo que aquela conta teve, que aquela conta sofreu naquele período que vocês escolheram analisar, tá bem? Então, é igual, mesma coisa, tá? Deixa eu pegar agora. O que vocês vão ter de entrega, então, né? Qual é a nossa entrega da disciplina para na próxima aula? O que eu vou analisar? Bom, a próxima entrega é esse 2.3, são essas planilhas. Inclusive, vocês podem colocar, se vocês fizerem tudo no Excel, vocês podem colocar só as planilhas para eu analisar, só o Excel ali, tá? Não tem problema. Ou vocês podem pôr os dois, se vocês derem uma ajustada, deixar arrumado, reorganizar o histórico, porque, botei mais informação, descobri mais alguma coisa, não tem problema. Prof. Sim. Então, nesse primeiro momento, a gente consegue manter o arquivo em Excel e alimentando ele, deixando ele, tipo, acrescentando os dados. Aí, tipo assim, mais lá para frente a gente aí junta com a parte escrita. Pode ser? Pode. Aí você recorta, né? Você copia e cola lá para dentro do trabalho depois. Porque vocês vão fazer o quê? Agora a análise visual, depois a análise vertical e horizontal, que também é no Excel, e depois são daí tem a análise Pestel, que não precisa daí do Excel para fazer, e depois tem os indicadores financeiros. Tudo isso vocês vão fazer no Excel, depois vocês têm que puxar para dentro do trabalho, tá? Mas é isso. Por isso que eu falei, tem gente que ainda não botou no Excel, tá? Não retirou, que só copiou print, botou foto e tal.
já coloquem no Excel as contas de vocês, tá? Como assim as notas explicativas? Tá, as notas, não é que são notas explicativas, ó, tá aqui, ó. As notas explicativas são uma coisa, tá? As notas explicativas, elas são notas que as empresas fazem do balanço e do DRE para explicar acontecimentos, adventos que ocorrem dentro do balanço do DRE das empresas, tá? Isso são notas explicativas. As contas, ou análise de contas que vocês vão fazer é isso aqui, ó. Vou voltar ali pro do... Opa! Eu tô compartilhando só uma tela, daí às vezes fica... o que vocês vão explicar é conta a conta. Então, vocês vão lá no trabalho de vocês. Por exemplo, esse trabalho aqui, acho que não está aqui. Teobras é o mais máximo. Caixa equivalente de caixa. O que é caixa equivalente de caixa? Está aqui, ó. E aí vocês vão dizer o que é a conta e fazer a análise de aumento ou decréscimo. Pode falar. Não, é a parte da semana passada ainda, que nós colocamos mais ou menos o que nós deduzimos que fosse, mas não sei se estava certo ou não o que nós colocamos no trabalho. Tá. Peraí, qual é a empresa de vocês? Tem um monte aberta. Magazine Luiza? Isso. Tá. Vocês colocaram histórico. Ah, é que vocês colocaram as notas explicativas dentro do trabalho. Tudo bem, não é um problema. As notas explicativas, por exemplo, no caso da Magazine Luiza, elas são super importantes para vocês lerem, tá? Porque as notas explicativas são trechos de diálogo da empresa te explicando por que tem esse rombo aqui, por que ela aumentou um monte, por que ela aumentou um monte o valor que ela tem de empréstimos esse ano, você entende? Então, ela vai lá e explica para o acionista não se apavorar. Então, você pode deixar lá. Ele vai te ajudar na análise que você vai fazer do todo da tua empresa, tá? Cada uma da empresa de vocês. O que eu tô falando é o passo a passo do que vocês vão fazer, né? Então, agora, neste momento, você deixa ali as notas explicativas, mas você pega o balanço e o DRE, coloca dentro de uma planilha de Excel e faz uma análise conta a conta, que é o que essa conta significa e ela teve aumento ou ela teve decréscimo. Porque, por exemplo, quando a gente está falando de aumento de caixa ou de equivalentes de caixa, o que significa isso? Isso é um ativo dentro do balanço. Né? Se é um ativo, a gente está falando de bens e direitos dentro de uma empresa. Então, ela está aumentando, né, o número de bens ou direitos. É isso que a gente está dizendo. Se a gente está falando de obrigações, ou se a gente está falando do passivo da organização, olha que aqui embaixo tem o passivo do Nubank, tá? A gente está falando das obrigações que a empresa tem a pagar. Tá? Se você tem um aumento muito expressivo de obrigações, seja por empréstimos, por exemplo, aqui no caso do Nubank, ó, tem menos, obrigações por operações vinculadas tem um aumento. Se você tem um aumento muito expressivo de obrigações, significa que você está pedindo muito empréstimo para conseguir quitar o quê? Os valores que você precisa, né, que você precisa pagar ao longo do próximo período. Né? É por isso que é tão importante a gente entender, né, analisar o balanço. Aqui no ativo, a gente vai ter o quê? Os bens e os direitos da empresa. Né? A gente vai ter os bens financeiros, né? O caixa, que no geral é dinheiro, disponibilidades, enfim. A gente vai ter aplicações de baixa liquidez, né? Ou seja, de rápida liquidez, que você rapidamente consegue transformar em dinheiro. Até... Vocês sabem disso, né? Até as contas ou os valores que você tem uma maior dificuldade de resgatar. É assim que se constrói o balanço, o ativo de uma empresa. Então, você tem lá das contas, dentro das contas, as que têm maior liquidez, ou seja, que mais facilmente eu transformo em dinheiro, estão lá em cima, e as que têm baixa liquidez lá embaixo. E assim você vai construindo. Então, você sabe que quanto mais dinheiro tiver aqui embaixo, por isso que depois a gente vai fazer outras análises, né? E nas análises de liquidez da empresa, vocês vão ver que as contas são diferentes que usam. Quanto mais o dinheiro está concentrado aqui embaixo, menos
eu consigo resgatar ele de uma forma rápida dentro de uma empresa para quitar as minhas contas, ok? E é a mesma coisa com relação ao passivo da empresa, tá? O patrimônio líquido é o patrimônio que a empresa tem, que pode ser dela ou de terceiros, mas o passivo, que são as dívidas ou as obrigações da empresa. Quanto mais eu aumento essas dívidas, quanto maior fica esse valor, é um sinal mais complexo, digamos assim, de que eu estou fazendo, né? Estou me endividando para quitar as minhas contas lá do ativo, tá? Tá bem, pessoal? Não me lembro agora se vocês já tiveram Entendi. Contabilidade, tá tranquilo? Qualquer coisa vocês vão me perguntando, tá? Vão perguntando, não tem problema. Mas aí eu já vou explicando para auxiliar. Agora, tá? Vocês precisam olhar para o balanço e entender o que cada uma destas contas, e quando eu falo em conta, é cada um destes nomes que estão ali significa. Pode falar, Sheila. Bom dia, prof. Você tem uma dúvida nessa análise visual do balanço que o colega colocou no trabalho dele? Cada coluna dessa é referente a uma parte do só um pouquinho, filha. Uma parte do DRE, no caso, do balanço, isso? Referente a um período? Isso, exatamente. Ah, tá, ele colocou ali, ele colocou ali, período 2021, período 2022, é o final das contas, tá? Eu tive um pouquinho de dificuldade com a nossa empresa, que a gente escolheu, porque eles têm um balanço separado, porque essa empresa, ela tem cotas ou ações em outras empresas, então eles fazem DRE e balanço separado, sabe? Aí meio que confunde um pouco. Eu acho que é melhor você fazer o consolidado só. Tem o consolidado ali, né? Sim. Uhum. Isso, daí você recorta os períodos de análise lá, 2021 e 2022, por exemplo, do consolidado, do balanço consolidado, porque daí tem as informações de todas. Tá, ok, obrigada. Tá? Uhum. Não, mas é isso. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar lá as contas, pegar o período de análise, 2021, 2022, por exemplo, e vocês vão ver conta a conta, o que aumentou assim, ó, aqui caixa equivalente de caixa, tá? Foi de 2.533.722 para 1 milhão, aliás, o contrário, de 1.712.157 para 533, porque a segunda coluna é o período de 2020, eu acho que é essa análise, e a primeira coluna é 2021, tá? Então, ele vai lá e coloca de 2021 para 2022 o quanto aumentou. Neste caso, aumentou 821 mil, tá bem? Então, ele vai fazer de um ano para outro. Tá? Vocês vão copiar, colar na planilha de vocês e vocês vão fazer a análise de um ano para outro. Mas, além dessa análise, é bem importante vocês entenderem o que significa aquela conta, tá? O que significa aplicação de baixa liquidez, o que significa relações interfinanceiras. Pode falar, Larissa. Tem essa primeira coluna descrito cada coisa, e tem uma próxima coluna que tem números alternados ali. Isso são as notas explicativas ou são o quê? Você tá nessa primeira aqui? Sim, são as notas explicativas. São as notas explicativas. Aqui, né? Que tem o 5, o 6, o 7. Sim. Mas daí a gente deixa junto ao trabalho ou faz como? Tanto faz. Ele deixou porque lá, quando ele vai fazer análise financeira, ele usa as notas explicativas. E aí, como ele fala, isso fica bastante claro na nota explicativa 7, que fala dos instrumentos financeiros. Aí ele deixou aqui, entendeu? Mas aí depende de vocês. Mas aí tem outra parte que ele anexou a nota explicativa. Sim. Escrita e tal. Isso aí. Ele tem a nota explicativa lá nos apêndices do trabalho. Mas vocês não têm necessidade, por enquanto não tem necessidade, entendeu? Mas se lá, quando vocês fizerem análise PESTEL, por exemplo, vocês provavelmente vão puxar dados das notas explicativas, se tiverem notas explicativas, né? Para explicar, porque daí vocês vão ter que fazer uma análise mais ampla, que é econômica, né? Por isso. Tá, eu não sei se a gente pode olhar um pouco para o nosso, prof. Nós pegamos a Renner, né? Então, também é uma empresa que tem cotas e, enfim, né, participa
do mercado de ações. E também a gente colocou a consolidada e o outro que eu não lembro agora, né? Então, faço só a consolidada. Deixa eu achar. E até assim, prof, tu vai ver que no nosso arquivo a gente só colocou do período 2021, porque a gente queria ter certeza de que era nesse modelo, nesse formato. E aí, após isso, a gente construía o 2022, né? Se eu peguei certo? Não. Peguei o Banrisul. Peguei o Banrisul, né? Deixa eu dar uma olhada. Ué? Não compartilhou, né? Compartilhou, mas foi um de Cachoeira. Foi um outro arquivo. Ah, foi outro, mas compartilhou. Tá, deixa eu ver se eu consigo abrir o de vocês agora e ele vem. É que tem vários abertos. Tem vários. Eu acho que ele tá se confundindo um pouco. Esse de Cachoeira, é do Banrisul, tá? Esse aqui eu vou fechar até porque ele não tá aqui. Aí depois eu falo com ele. Não sei se tem alguém de Cachoeira, acho que não tem nenhum. Ninguém, porque eles estão lá no evento. Tem o da Amazon aberto, o da Renner. E esse aqui? Ah, da SLC Agrícola, tá? Vamos ver aqui, Renner, agora vai. É porque eu abro um a um, porque daí eu consigo ver vocês, ver se vocês estão perguntando, levantando a mão e abrir. Pode falar. Alguém levantou a mão? Peraí. Não? Não, eu tinha perguntado se tinha alguém de Cachoeira, eu levantei a mão. Ah, desculpa. Não, é que você está fazendo um outro trabalho, mas é que tem dois, né, grupos de Cachoeira, Josefan, e aí o pessoal tá lá no evento da professora Chayane hoje de manhã, por isso. Ah, pronto, foi. O meu tava dando ali. Então eu vou abrir o de vocês, tá? Que é o Renner. Só que eu acho que nesse arquivo só tem a parte histórica, né? Só tem a descrição. Ah, esse aqui é o outro. Sim. A ideia é a gente manter no Excel até o ponto que a gente possa recortar e colar as informações daí propriamente no arquivo, né? Tá aqui, ó, o do balanço DRE. Não, tá certo. Vocês têm aqui controladora e consolidado. Vamos lá, que a gente consegue abrir o direitinho. Aí eu não tô vendo, prof. Ah, tá. Aham, é que tá, calma. Vai dar. Aqui, porque não tá aparecendo. Vamos ver. Vou pegar uma tela cheia, então. Porque o Excel eu não consegui. Aqui. Opa. Esse aqui é o de vocês? Sim. É. Tá. E aí vocês botaram a balança DRE, tá? Ok. Aí tem controlador e consolidado. E aí tem as notas, tá vendo? Por isso que ele deixou ali também. Tá vendo que tem as notas? Aqui no de vocês também? Que são as notas aqui, ó. Sim. Tá? Porque são as notas explicativas. Eu, se fosse vocês, não tirava dali. Porque quando vocês tiverem, agora quando vocês, o que é caixa equivalente de caixa? Vocês vão lá ver a nota, o que a nota está falando com relação a isso, tá? Para entender se tem alguma questão ali. E façam do balanço consolidado, tá? Que pega todos. É melhor. Então, tá aqui. Aí, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer uma análise de cada uma das contas, aí vocês escolhem se vão analisar embaixo cada uma das contas, e aqui do lado vocês vão verificar se aumentou ou se diminuiu. Olha aqui, de 2020 para 2021 tem um aumento bem substancial aqui em caixa equivalente de caixa, ó. Tá vendo? Já tem uma diminuição das aplicações financeiras, ó, de 600 para 400. Contas a receber tem um aumento também. Estoques tem um aumento também. Tem uma diminuição dos tributos a recuperar. Instrumentos financeiros derivativos, aumento bem pequenininho, não é muito expressivo. E créditos de outras partes também tem um aumento. Então, você tem aqui um aumento no consolidado, tá? Ativo não circulante tem tributos, diminuição também. Tributos a recuperar, diminuição. Aumento dos créditos, imposto de renda e contribuição social diferidos. Também um aumento. Outros ativos. Um aumento bem grande. Essa nota eu olharia com cuidado, ó, por exemplo. Tá vendo?
porque de 12 para 125. Então, eles vão explicar porque eles jogaram muita coisa dentro de outros, viu, gente? Tá vendo aqui, ó, outros ativos. Eles botaram muita coisa dentro de outros. De 2020 para 2021, eles pegaram um monte de contas e jogaram dentro dos outros ativos. Essas contas podem estar explicando questões importantes dentro da empresa. Então, dá uma olhada. Aí você tem imobilizado, que aumentou pouco, direito de uso intangível, né? Também teve aumento. E vamos lá no passivo. Então, aqui vocês vão fazer análise dos bens e direitos da empresa. O que vocês vão entender analisando visualmente esse balanço? Vocês vão analisar como é que está a saúde financeira da empresa, essa é a ideia. Então, vocês olham aqui, que tudo indica, ela teve um aumento dos seus ativos, a maior parte deles. Vamos ver o passivo. A única conta um pouco estranha é o outros, que dá para dar uma olhada. Então, a gente tem aqui empréstimos, olha aqui, ó. Ela passou de 1 milhão para 1 milhão e 600. Então, tem que dar uma olhada nessa nota explicativa também. Aumentou os empréstimos, financiamentos também, arrendamentos. Provavelmente, para conseguir comprar e manter os negócios que ela tem aqui, ela fez empréstimos. E aí tem que dar uma olhada para ver que tipo de empréstimo é. E ela tem ali arrendamentos, fornecedores a pagar, que ó, o aumento não foi tão grande assim. Como é que eu já faria essa análise, tá? Por isso que a análise visual é importante. Eu faria essa análise com cautela, pensando, tá? Ela fez empréstimo, mas ela não aumentou tanto assim as obrigações com fornecedores. Então, ela está fazendo empréstimos para quitar obrigações, obrigações sociais, estatutárias, diminuiu provisão para risco. Eu olharia já com cautela, né, para esse balanço. Eu pensaria que talvez a situação financeira não esteja tão favorável dentro dessa empresa, por mais que os números, né, os números aparentemente nos olhem e digam, mas ela teve um aumento ali de ativo, mas ela tem um aumento substancial de empréstimo e as obrigações aqui, as obrigações com fornecedores, ela aumentou um pouco, porque o que significa obrigações com fornecedores, né? Quando você tem que pagar fornecedores. Se você está produzindo um monte, você paga, você tem mais gastos com fornecedores. Se você tem menos gastos, talvez você não esteja produzindo tanto, e você está fazendo mais empréstimo para quitar as contas do mês, digamos assim. Talvez isso não seja tão bom. Mas vamos ver reserva. Ações em tesouraria, reservas, reserva em lucros. Olha aqui. Ela comeu a reserva, vejam bem. E bastante da reserva. Ela foi lá e diminuiu. Isso deve estar lá bem explicitado no DRE. Então, receita, que está aqui, receita operacional, receita de vendas, lucro. Engraçado, ó, lucro aumentou e ela está usando as reservas igual. Ela tá, aqui tá o drama. Outros resultados operacionais, aqui, ó, tem que olhar essa nota aqui, ó. Outros resultados patrimoniais, as despesas operacionais e os resultados operacionais estão sendo os fatores aí principais para comer o lucro da empresa. Os resultados financeiros também não estão bons, não. Depois eles distribuíram lucros, fizeram ajustes. Ok? Olhando assim, parece uma empresa que tem uma saúde financeira ok, mas eu me preocuparia com esse valor de empréstimo e o fato dela ter usado bastante da reserva de lucro, que, claro, ela deve ter, né, ao longo do tempo, daquele período de 1 ano, e ela usou para dividir, né, para reorganizar as ações da empresa.
Vejam, isso só olhando o balanço, sim, a gente tem essa ideia, né? Essa é a vantagem de você entender ou de você olhar visualmente o balanço. Só você verificando o aumento e o decréscimo de cada uma das contas, entendendo que o ativo vai falar das contas que você tem, do patrimônio que você tem, digamos assim, né, dos bens e dos direitos, e o passivo vai falar das obrigações, das contas que você tem a pagar, você já consegue fazer essa análise de como é que está a empresa. Além de vocês escreverem no Excel, eu sugiro para vocês finalizarem assim com um parágrafozinho sobre as impressões de vocês com relação à empresa que vocês escolheram, viu? Porque aí vocês vão ter uma ideia melhor, assim, de como é que ela tá. Alguém quer que eu dê uma olhada na sua empresa? Não? Se puder dar uma olhadinha na nossa, prof. Que é a Amazon. A Amazon tá aberta onde? Vamos ver. Nubank. Vou fechar Intelbras. A Amazon vocês colocaram no trabalho, né? Tá. Isso que eu vou fechar, então. Amazon. Espera aí. Opa. Tá. Se vocês ainda não entenderam alguma coisa, perguntem, tá? Se ainda depois, quando vocês começarem a fazer, vocês tiverem dúvidas, perguntem de novo. Então, a Amazon. Aqui vocês pegaram os períodos, lembrem que vocês precisam passar isso para o Excel, tá? Aí vocês têm ali os ativos correntes, o passivo e patrimônio líquido. Olha, é bem bom quando é assim, né? É simples. E tem, aqui não tem as notas explicativas, né? Não sei onde é que vocês pegaram esses dados. Talvez isso só atrapalhe um pouquinho. Deixa eu ver se tem lá embaixo. Não, né? Não. Talvez isso atrapalhe um pouquinho quando vocês vão fazer a análise, tá? Aí vocês têm ali, dentro do balanço, caixa e equivalentes de caixa, de março de 2023 e dezembro de 2023. É o mesmo período. Aqui tem 31 de dezembro de 2023 e aqui 31 de março. Eles estão analisando o mesmo período? Acho que sim, né? Só tomem cuidado com isso. Porque como ali está 31 de março de 2023, eu fico com receio que aqui é o fechamento do balanço do primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, e lá no final tem que ser o último trimestre de 2022, e não o ano inteiro, né? Porque aí vocês vão ter uma análise um pouco distorcida, assim. Uhum. Até assim, eu sugiro vocês fazerem o seguinte, pegar de repente... pegar o consolidado também, mas pegar de março de dezembro de 2022 e dezembro de 2021 para ter o consolidado. Imobilizado, ó, eu vou olhar essa análise aqui, mas eu vou supor que sejam de 3 meses as duas, tá? Que seja setembro, outubro, novembro, dezembro e depois janeiro, fevereiro e março, mesma quantidade de períodos, tá? Então a gente tem ali um acréscimo de 49 para 53, e deve estar em milhões, está escrito em milhões, tá? Ai, não é auditado, não foi auditado ainda. Onde é que vocês pegaram esse? Ah, lá da Amazon, tá. De 49 para 53 milhões, de 15 para 16 em títulos, inventários, contas a receber de 37 para 42, ativo, teve uma diminuição do imobilizado, provavelmente porque eles devem ter vendido alguma coisa barata, porque de 190 para 186, arrendamentos, boa vontade, que será que é boa vontade na conta da Amazon? Isso é uma coisa que vocês vão ter que pesquisar.
boa vontade, diminuiu a conta, mas eu não faço a menor ideia do que seja. Tem que dar uma pesquisada. Outros ativos, eles devem ter várias coisas, então é bom vocês baixarem o balanço, baixarem as notas explicativas, baixarem o balanço social para dar uma olhada, dar uma lida, para vocês conseguirem fazer. E aí os ativos totais. Parece muito redondinho, né? Porque uma empresa grande, então passivo circulante, que são as contas, aumentaram as contas a pagar, ok, mas é de um trimestre para o outro. As despesas acumuladas diminuíram, a receita não obtida ou passivo circulante total, ó, se mantém assim. Arrendamento de longo prazo também, dívida de longo prazo também. De longo prazo é mais de um ano, então ela se manteve aqui, por isso que eu acho que é melhor vocês olharem de um ano para o outro ano, vai dar uma ideia melhor. As ações passaram. Cem mil ações. Emitiram mais? Não. Eles continuam com ações preferenciais e ações ordinárias, e eles não emitiram mais ações, ou seja, eles não precisaram emitir ações para conseguir mais dinheiro, enfim, bom, a Amazon, né, gigantesca, ações em tesouraria, ok, capital, uma diminuição de capital adicional, mas isso não é, que é integralizado, não faz uma grande diferença nas empresas. Outros resultados abrangentes, na verdade é um prejuízo, né, de resultados, lucros acumulados e o patrimônio total, passivo e patrimônio líquido. Ok, eu acho que ela não é difícil para vocês analisarem, não, só que no caso de vocês eu tentaria buscar de um ano para o outro para fazer análise, porque daí vocês conseguem fazer uma análise um pouquinho mais rica, assim, da situação financeira da Amazon, né? Porque de um trimestre para outro ali, não sei, acho que vocês vão ter menos tempo para entender o que acontece dentro da empresa, eu acho. Ela é uma empresa muito grande, assim, parece, né, olhando assim, parece bem mais... Parece que não está acontecendo nada, assim, dentro da empresa. Quando você aumenta o período de análise, você consegue enxergar isso mais facilmente, assim. E aí vocês vão ter que só pesquisar um pouquinho mais sobre o que são essas contas aí, tipo, o que são os ativos de boa vontade aí da Amazon, o que isso significa para eles. Mas para mim tá tranquilo. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Também a gente vai ver quanto ao período ali. Lembrem de colocar na planilha de Excel. Isso é bem importante, não coloquem lá na planilha de Excel, tá? E eu acho, se eu fosse vocês, assim, todos, eu pegava, eu colocava um ano a ano, sabe? Porque daí o período de análise é maior, assim, para vocês darem uma olhada. De um trimestre ao outro, ele fica... Às vezes você pensa, mas é mais fácil, né? Porque são só 3 meses. Não é, é que como vocês estão... A ideia é vocês analisarem o que aconteceu na empresa, no final de um período pode acontecer bem mais coisas, né? Que impactam dentro do balanço e elas obrigatoriamente têm que inserir ali do que em 3 meses. Pode falar, Kellen. Se quiser dar uma olhada no nosso, primeiro a gente tinha postado todas as notas explicativas, IDRE, balanço, que a gente tirou do site. Depois a gente fez na planilha. Aí a gente postou por último a planilha, se a prof conseguir abrir ali. De vocês é do Renner, né? Não. Não, é do... Uma cooperativa que o Pares escolheu. Cresal. SLC? Não? Cresal. Cresal. Ué? Onde é que tá? Deixa eu abrir aqui de novo, então. Quem é que postou o trabalho de vocês? Eu. Vamos abrir aqui.
Ah, tá, porque vocês fizeram tudo separado, né? Agora me lembrei por quê. Aí vocês colocaram ali o DRE e o balanço. Ver se eu abro aqui. Tá. Vocês colocaram da Cresal o DRE e o balanço aqui direitinho. Aquele de Excel ali é o que precisa, tá? E vocês colocaram todos os balanços, né? Sobras e perdas, bababá, e as notas explicativas. Beleza. Não precisa, isso tudo não precisa postar de novo para mim. Ele é importante para vocês, né? Porque aí vocês conseguem fazer análise. Vocês fizeram bem direitinho já a introdução. Ah, vocês não fizeram o histórico ainda dela. Tá aqui. Vocês têm que lembrar de colocar o histórico. Na verdade, a gente leu que tinha introdução e histórico, a gente achou que dava para fazer tudo junto e fez junto, mas não tem problema se a profe prefere que separe, a gente separe. Eu acho legal separar, e assim, se vocês tiverem até fotos, porque depois vocês vão ver que vocês vão coletar notícias, essas coisas da empresa, daí é bacana vocês deixarem separado. Ai, agora eu me perdi, deixa eu fechar no Nubank. Quem é que escreveu aqui? Larissa, por nós, ok. Tá bem. Larissa é da Renner. Tá, da Renner já vimos. Então. Tá. Eu vou abrir aqui o de vocês já e dar uma olhada, tá? Peraí que tá aqui. Então, o braço também vou fechar. Esse aqui vou fechar. Então, vou deixar aberto só esse de vocês, da Cresal. Ok. Então, vocês colocaram ali, ó, balanço. Vocês estão vendo, né? Então, vocês colocaram balanço e DRE. Ah, desculpa, gente. Ah, tomara que não seja outra gripe. Então, vocês colocaram balanço e DRE, ó, e colocaram os períodos 21 e 22. Tem ali as notas explicativas que vocês também anexaram no trabalho lá para mim, então elas vão ser importantes para vocês analisar. É um balanço bem bom de olhar, assim, ó, porque as contas, elas são contas bem comuns, assim, vocês não acham que não vão ter, vocês não vão ter dificuldade, ó. Então, tem ali ativo circulante, gente, muito parecido, né, de 2021 para 2022, mas ok. Você tem o ativo que teve uma diferença minúscula, assim, de um ano para outro, embora o circulante também uma diferença minúscula, caixa equivalente de caixa diminuiu, tá? Então, o ativo ficou igual, mas eles devem ter mudado a composição do ativo. Então, lá, disponibilidades, que são os títulos que eles mais rapidamente conseguem transformar em dinheiro, aumentou, valores mobiliários diminuiu, e eles tiveram aqui um acréscimo expressivo em operações de crédito, olha, empréstimos, e aumentaram a provisão para crédito, que significa eles fizeram uma redução do ativo ali, ó, com provisão de créditos. Empresa com desconto em folha, devedores. Então, eu acho que eles estão com problemas de pagamentos, das pessoas pagarem eles, né? Isso daqui são as operações de empréstimo que eles estão fazendo. Cresal é uma cooperativa? Sim. Eles estão... É uma cooperativa de crédito. Então é isso, eles aumentaram bastante, eles devem ter mudado a forma, não sei, a forma é tipo a forma com que eles facilitam o dinheiro, a entrega do dinheiro para os agricultores, provavelmente, né? Então, eles aumentaram lá, eles têm muitas operações de crédito para receber. Então, elas estão ali no ativo, né? Que eles forneceram, assim. Porque está no ativo, não é? Esses empréstimos não são empréstimos que eles têm que pagar, né? São empréstimos que eles têm a receber. Aí vocês veem que é quase o dobro de 2021 para 2022. Então, eles aumentaram bastante
a quantidade de créditos que eles estão, de empréstimos que eles estão fornecendo a curto prazo, vejam, porque lá no circulante tem os empréstimos que são os de longo prazo, ó, e eles diminuíram. Isso significa que as pessoas estão precisando do dinheiro e eles estão fornecendo um dinheiro e pedindo a devolução mais rapidamente. Quando está no circulante, significa que é ao longo deste ano, né, do ano de 2021 para 2022. E quando está no não circulante, significa que é em longo prazo. Então, diminuíram as operações de crédito para longo prazo e aumentaram as de curto prazo, das pessoas que precisam do dinheiro ali, né, agora. Mobilizado teve uma diminuição, mas acho que tem mais a ver com depreciação ali. Intangível continua igual. Nos sistemas, ó, bem parecido. A diminuição foi imobilizado de uso mesmo, então ok. E lá no passivo, circulante, depósitos, obrigações sociais, estatutárias, fiscais, despesas com pessoal, não tiveram uma mudança significativa. E lá na reserva de lucros, teve um aumento, inclusive aumentaram a reserva. Ok? Parece, quando a gente olha assim, a Cresal parece um balanço bem saudável, assim. Ele só mostra, ele deixa ali claro, talvez alguma escolha administrativa deles, ou talvez né, alguma tendência das pessoas que utilizam a Cresal, que é de fazer empréstimos de curto prazo, né? Mudou ali um pouco a cara da forma dos empréstimos. As operações estão acontecendo no curto prazo e não no longo prazo. Estão pegando dinheiro e devolvendo no mesmo ano. BDRE. Operações de crédito. Os valores que entram. Eles tiveram uma sobra bem expressiva até de 2021 para 2022, né? Despesas de pessoal. Vê que é consistente, assim, os valores eles não aumentam, não diminuem de forma expressiva nesses balanços aqui, ó. Despesas operacionais aumentou bastante, não sei por que nesse período. Se as financeiras não tiveram uma diferença absurda. Estado operacional, imposto de renda, sobras. Eles tiveram um bom ano lá de 2021 para 2022, provavelmente porque eles fizeram muitos empréstimos de curto prazo. Não sei o que eles fizeram naquele período, o que eles usaram não sei, talvez de propaganda, ou por que as pessoas pegaram e devolveram dinheiro, e aí eles tiveram um lucro bacana, assim, porque foi pego um empréstimo de curto prazo e as pessoas devolveram, pagaram. Ele que os créditos, a provisão para créditos de liquidação duvidosa está aqui. A provisão de crédito não é muito alta, considerando o tanto que eles emprestam, né? Então, eles estão recebendo de volta os valores. Parece bem saudável, assim, o balanço DRE da empresa. E aí, o que vocês vão fazer igual os outros colegas. E aí, uma dica até, coloquem o ativo e o passivo um embaixo do outro, viu, gente? Recortem daqui e coloquem lá para baixo, tá? O ativo, o passivo, para depois vocês conseguirem fazer análise mais fácil. Porque senão vocês têm que criar vocês têm que inserir aqui um componente para analisar cada conta, colocar o que aumentou, o que diminuiu, entendeu? Então, ao invés de fazer isso, coloquem um abaixo do outro, balanço, ativo, passivo e DRE, sabe? Façam numa coluna só. Eu acho que fica mais fácil para análise de vocês. Deixa eu ver aqui mais. Que mais? Perguntem. Vocês que estão com o trabalho aberto. Tem alguma pergunta? Não? Não? Pessoal, estão aí? Povo? Sim,
Sim, prof, estamos aqui, tá Tá tranquila. tranquilo? Tá tranquilo? Então tá. Então tá. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é isso, então, tá? O importante para a continuidade do trabalho de vocês, então, é vocês analisarem conta a conta. Eu sei que isso aí dá um maior trabalho, assim, mas por isso que vocês têm uma aula inteira para fazer isso, tá? Uma aula inteira que é para vocês sentarem e organizarem essa tabela de Excel. Então, organizem a tabela de Excel, coloquem conta a conta, coloquem o aumento ou a diminuição de cada conta, tá? E digam a que se refere, né? O que que aquela conta ali significa, tá bem? Podem fazer tudo no Excel. Acho que é isso, que mais? Tem mais alguém que quer que eu olhe? Tá tranquilo? Eu acho que pelo nosso trabalho aqui tá tranquilo, prof, né? As dúvidas, de repente, vão surgir a hora que nós estivermos fazendo ali. Acho que sim. Aí qualquer coisa vocês vão me chamando, tá? Por isso que eu deixei aquele monte de material sobre contabilidade lá na primeira aula ou na segunda aula, se eu não estou enganada, porque aí, se vocês têm dúvida, vocês dão uma puxadinha lá para relembrar o que que é, tá? Principalmente as aulas básicas ali de o que que é balanço, o que que é DRE, porque eu sei que, né, às vezes você não lembra. Mas a ideia, assim, é vocês ficarem muito... Ao final da disciplina, vocês conseguirem, de uma forma muito simples, trabalhar balanço, DRE e contas de qualquer, fazer análise de qualquer empresa, qualquer organização. Então, por isso, esse passo a passo, assim, da análise de balanço, tá bem? Tá certo, então, pessoal? Aí, se vocês têm dúvidas, vocês me chamem. O próximo passo, então, na próxima semana, vocês têm o período livre para fazer essa análise visual do balanço, né, que é verificar conta a conta, aumento, decréscimo, explicar conta a conta. Depois disso, vocês vão entregar. E na próxima aula, via Meet, eu vou explicar para vocês como é que a gente faz a análise vertical e análise horizontal de balanço. E aí, depois a gente vai dar continuidade, tá bem? Tem mais alguma dúvida ou tá tranquilo? Tranquilo? Se vai fazendo assim, passo a passo, é bem tranquilo, tá bem? Não precisa pôr a carroça na frente dos bois. Vai fazendo devagar, tá bem? Tranquilo, então. E qualquer coisa vocês podem me chamar. Se eu não responder, vocês chamem de novo. Eu acho que eu respondi todo mundo que perguntou ali, o pessoal que foi tirando as dúvidas. Vocês me chamem, tá bem? E aí a gente vai conversando e vai construindo aí o trabalho ao longo do semestre, tá? E quem tá com dificuldade, me chama. Não fica com dificuldade sem chamar, tá bem? Tranquilo? Então tá, pessoal. Muito obrigada. Um bom final de semana para vocês. Até a próxima aula, então. Isso aí. Obrigada. Beijos.